Grande Verdade, política. CPI da pandemia está rolando, como a gente falou aqui no início, chocante, depoimento bombástico, estarrecedor do médico Walter Corrêa de Souza Neto. Ele trabalhou 8 anos na Prevent Senior. Ele faz parte do grupo de 12 médicos que estão denunciando as práticas criminosas da operadora. A CPI também ouviu o testemunho do advogado e ex-paciente da Prevent Senior, que quase morreu de Covid no hospital, chamado Tadeu Andrade. Nós temos um vídeo aí, Leandro, do depoimento do Tadeu Andrade, estarrecedor. Eu estava com febre, dor no corpo. Ela disse então que mandaria... Esse é o ex-paciente. Algum medicamento para minha residência, que quando eu recebi, verifiquei que era hidroxicloroquina, ivermectina e todo aquele chamado kit Covid. Comecei a tomar, o tratamento duraria 5 dias. Acontece que eu não melhorei, eu piorei. Bom, eu fui imediatamente internado e entubado. Esse período de UTI durou praticamente mais ou menos uns 30 dias, quando uma das minhas filhas recebe um telefonema comunicando que eu passaria a ter os cuidados paliativos. Ou seja, eu sairia da UTI, iria para um chamado leito híbrido e lá teria, segundo as palavras da doutora Daniela, maior dignidade e conforto, e meu óbito ocorreria em poucos dias. Eu seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Inclusive, se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver reanimação. Bom, felizmente, minha filha não concordou por telefone. Isso se deu por volta do meio-dia, esse telefonema. Acontece que, às 14 horas e 54 minutos, essa mesma doutora, Daniela, insere no meu prontuário o início dos tratamentos paliativos, dos cuidados paliativos, sem autorização da família, e diz que recomenda que se desligue, não se faça mais hemodiálise, não se ministre mais antibióticos, enfim, e também não faça a manobra de ressuscitação. É importante que a gente tenha em mente que esse caso específico dessa empresa, eu espero que a CPI vá mostrar essa ligação umbilical com o governo, né, com personagens do governo e no final das contas, o personagem principal que se chama Jair Bolsonaro. Essa CPI está acabando, é como se fosse um filme, né? A gente está acompanhando esse filme já faz algum tempo, né? Um seriado. Esse filme está acabando e a gente sabe que esse filme não vai ter final feliz, né? O mocinho não vai acabar com o bandido, infelizmente, né? O bandido ainda vai ficar aí um pouquinho. E a gente tem que dar um spoiler, né? Que quem morre no final, quem está morrendo no final, somos nós, os brasileiros que já morreram por descaso desse governo, que não quis saber da vacina, no começo da pandemia, que desdenhou dessa vacina, achando que ivermectina e cloroquina era a salvação da lavoura, era a salvação do país. Esses brasileiros que morreram pelo exemplo do presidente que se recusou a usar máscara, que promoveu aglomerações, que no dia que pôde comprar uma vacina da Pfizer, aí, coisa de 1 ano atrás, ele deu para trás. O Brasil não foi o primeiro país, podia ter sido o pioneiro na vacinação. Em vez de comprar essa vacina, ele foi fazer negócios escusos com uma outra empresa que nem tinha vacina para oferecer, né? E aí a gente tem mais brasileiros, além disso, estão morrendo também de fome, né? É essa crise da fome que a gente tem, porque o presidente Bolsonaro demorou para agir e a economia que ele tanto prezava está sofrendo as consequências. Hoje o Brasil
está em queda livre na economia. A gente tem outros países que tomaram iniciativa, tomaram a frente da vacinação, estão tendo notícias melhores no campo econômico, e o Brasil está descendo ladeira. E aí é o que está acontecendo. Essa incompetência, no final das contas, acabou contaminando o Brasil todo. E para isso, para essa contaminação, a gente só tem 2 vacinas hoje em dia. Uma se chama impeachment, que está na mão do presidente da Câmara e não vai sair pelo jeito, e outra chama-se, a vacina mais forte que a gente tem contra isso, chama-se voto. Então, ano que vem a gente tem voto. Então, a gente espera que o Bolsonaro seja expelido desse governo pelo voto, que é a vacina mais forte que a gente tem. Eu espero que seja um candidato de terceira via, porque a outra opção lá também é um pouco contaminante. Vamos ver se a gente aguenta até lá, né? Falta um ano ainda. Eu vi muito comentarista fazendo uma comparação entre o que rolou na Prevent Senior e que a gente está descobrindo agora aos poucos, com o que rolava nos campos de concentração, com o nome do Mengele voltou a ser citado inúmeras vezes. Victor, você consegue ver comparação aí? Essa analogia é válida para você? O que você acha? Rapaz, é complicado dizer isso. Eu acho bastante complicado, até deixando um pouquinho de lado as minhas questões pessoais com esse assunto, mas o que o infame Josef Mengele fazia nos campos de concentração tinha sempre a morte como objetivo final, né? Ainda é um pouco diferente do que acontecia. Eu acho que não cabe a comparação, embora esse quadro descrito hoje por esse ex-paciente na CPI seja acima de qualquer qualificação. É mais do que espantoso, é mais do que chocante, porque mostra realmente a predisposição por parte dessa equipe médica, né, desse protocolo que foi adotado nos hospitais da rede Prevent Senior, de não insistir, né, de não lutar contra a doença, certamente com a finalidade de desocupar aquele leito. A história do que já foi dito na semana passada ou retrasada, né, a óbito também é alta, né, e deixar de gastar dinheiro com aquele paciente em estado grave para poder atender a outros ou simplesmente desocupar aquele leito e aliviar um pouco todo o gasto que acarreta, né, a colocação de respirador artificial, a aplicação de antibiótico, enfim, tudo mais que seja necessário. O que contraria frontalmente, né, a missão de qualquer médico, que é de procurar salvar a vida de um paciente a qualquer custo. Você não pensa no financeiro, você pensa no valor daquela vida humana. E que valor tem uma vida humana? Isso é incalculável. Então isso eu acho que ao invés da gente se preocupar se o Mengele, se Auschwitz, se a coisa, é a gente focar no presente. Entendeu? O que tá sendo denunciado é uma coisa gravíssima, é uma coisa estarrecedora de uma operadora que, além de ter se rendido a uma suposta política de tratamento que é comprovadamente ineficaz, essa do dito tratamento precoce, ela não se esforçava em salvar as vidas de quem estava mal. Então é assassinato, puro e simples. Aí talvez seja o único ponto em que a gente possa ligar ao que Mengele fazia em Auschwitz. Porque, no fim das contas, é assassinato da mesma forma. Não importa sob quaisquer pretextos que se apresentem. É assassinato. O que se tentou fazer com esse senhor, pelo que ele depôs aí hoje, foi uma tentativa de homicídio. E quantos e quantos outros casos não devem ter acontecido semelhantes a ele, em que o paciente acabou vindo a óbito, ou seja, a alta, né, aquilo que a advogada dos médicos que denunciaram a Prevent Senior falou, o óbito virou alta para fazer a máquina do plano de saúde girar e economizar dinheiro com tratamento. Isso que é que é estarrecedor. E o que me estarrece mais ainda, o que me deprime, e eu estava conversando isso aqui com os nossos colegas debatedores antes da gente entrar no ar, que é o que eu tenho me sentido muito deprimido nos últimos tempos, e eu acho que essa depressão é uma coisa que está se espalhando mais do que a própria Covid pelo Brasil, é a pandemia de depressão, é que a gente está vendo isso tudo acontecer e a gente sabe, infelizmente, que as consequências disso daí dificilmente serão as desejáveis, que seria
um escândalo absoluto, esse plano de saúde sofrer uma intervenção, as pessoas responsáveis por isso irem para a cadeia imediatamente. Mas é Brasil, né? A gente está no Brasil, então a gente sabe que isso dificilmente acontecerá. E a gente não vê nas ruas, a gente não vê na imprensa, a gente não vê entre as pessoas, né, na opinião pública, uma revolta que eu julgo que deveria estar à altura do que está sendo denunciado. Eu acho que era para as pessoas estarem muito revoltadas. Era para a gente estar subindo pelas paredes de indignação cívica contra uma coisa dessa. Mas é mais uma notícia que passa, porque todo dia são 2, 3 escândalos novos que apagam aqueles anteriores, né? Isso já virou até mesmo uma espécie de prática, de praxe do próprio governo, né? A gente vai ficando meio amortecido, né? É uma sucessão de impactos que vão machucando, a casca vai ficando grossa, a gente vai ficando meio amortecido e se preparando para o próximo escândalo e esquece o que passou, né? Isso, e não deveríamos agir dessa forma, mas é como a gente aprendeu a sobreviver nesse país, né, Vitor? Você colocou bem aí. Eu pedi para você dar essa explicação, porque eu sabia que você ia ter uma outra ideia a respeito, porque eu tô vendo muita gente falando em Mengele de forma gratuita e irresponsável em análises que eu tenho visto por aí. Bom, mas o fato coisa muito só para pontuar, Aldrin, desculpa, mas só para pontuar uma coisa que se traça um paralelo com o Holocausto nazista e que me revolta profundamente, é por parte dos anti-vacina, né, que se utilizam de simbologias e de coisas relativas à tragédia do Holocausto para se colocarem como vítimas. Então agora a moda entre eles é usar a estrela amarela no peito com a frase não vacinado em todas as línguas possíveis e imagináveis, porque eles querem se colocar como vítimas de um experimento, quando na verdade eles são vítimas sim de um experimento, mas de outro experimento, um experimento social, de desinformação que tomou conta do mundo, né? E que faz com que essas pessoas recusem a vacinação. Isso é o que é mais revoltante. Mas voltando a falar aqui da Prevent Senior e da CPI da pandemia, quando o médico começou o seu depoimento, o Walter Corrêa de Souza Neto, que trabalhou 8 anos na Prevent Senior, ele revelou que a Prevent Senior chegou a proibir o uso de máscaras por médicos dentro do hospital, logo no início da pandemia. Ele colocava a máscara, aí vinha uma coordenadora e mandava ele tirar, dizendo que a máscara ia assustar os pacientes. Cara, é brincadeira isso, né? É inacreditável, mas quem tá falando é um médico, o cara que trabalhou 8 anos dentro do hospital. Ele já declarou publicamente que o hospital proibia ele de usar máscara. Para mim fica muito evidente que era uma rede de aparências, né? Aí a pergunta que a gente deve se fazer era aparência para quê, né? Por que eles fizeram isso? Qual que era o ganho? Acho que a máxima de follow the money sempre vale, inclusive para esse caso, né? Quando a gente começar a entender de fato qual que era o ganho, né, ali da rede em troca dessa defesa tão fervorosa, né, em torno dessas pautas esdrúxulas aí de não usar máscara, de cloroquina e tudo mais, aí talvez as coisas comecem a ficar mais claras do porquê, né, que a gente está vivendo e vendo que aconteceu isso. Que é inacreditável que a gente tenha passado por essa experiência mesmo, que concordo com todo mundo que comentou aqui, não é comparado nem de longe, né, ao que a gente sabe do nazismo, mas não deixa de ser assustador. Acho que numa pandemia era a última coisa que eu esperava. Eu esperava, de certa maneira, até de maneira errada, né? Acho que eu não deveria esperar, mas eu esperava que pudesse, de alguma maneira, acontecer corrupção, acontecer um descaso, mas acho que experiência nesse nível era algo que eu não esperava mesmo. Eu comentei com vocês lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu conversei com 2 médicos, um que não está mais na Prevent Senior e um que ainda está na Prevent Senior. E as conversas que sempre rolaram lá nos corredores, entre eles médicos, é que eles nunca entenderam muito bem o modelo de negócio da Prevent Senior. Como é que eles conseguem ganhar tanto dinheiro? Porque é evidentemente uma operadora muito rica, eles têm muita grana. Então, entre as pessoas mais ricas do Brasil, os donos têm offshore, foi revelado agora também no Pandora Papers.
Tem um hospital luxuosíssimo, né, Inagaki? Você conhece, né? Na Marginal aqui em São Paulo. Um hospital nababesco, parece coisa de filme de ficção, daqueles bem caricaturais. É uma unidade chamada Dubai, né? As recepcionistas se vestem com aquele figurino meio Oriente, 1001 Noites. É, um negócio meio bizarro. O Dini é um gênio, né? Aquela coisa, aquelas mangas bufantes, assim. Bizarro, mas enfim. Coisa jeca, meu Deus. A grande verdade.